Olá, está no ar com você mais um programa Conversa Pública, um nosso momento muito gostoso sempre de poder estar aqui com você conversando sobre temas que são efetivamente relevantes para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada pela sua audiência, pela sua presença e participação conosco em todos os programas, em todos os temas que a gente traz até aqui, né? Nós contamos sempre com a sua participação. Hoje a gente vai falar sobre um tema que mexe com muita gente. Novembro é o mês de conscientização sobre o câncer de próstata, um assunto que ainda é tabu entre os homens. E a gente se admira, fica assim preocupado que seja um tabu, porque vejam só, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, no final do triênio 2022, mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata acontecerão aqui no Brasil. E isso ainda é um tabu. É incrível, não é mesmo? Hoje nós vamos conversar sobre esse tema, mas entendendo por que e como a fisioterapia pode ser uma aliada no tratamento do câncer de próstata. A doutora Valquíria Fernandes vai estar conosco hoje e ela vai nos explicar como técnicas usadas por fisioterapeutas podem ajudar na incontinência urinária, na disfunção erétil e nas consequências, né, da hiperplasia. Doutora Valquíria, ela é fisioterapeuta pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, no Paraná, e é também mestre em tecnologia de saúde pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E não fica por aí não, tá bom? Tem mais, ela fez doutorado, doutorado sanduíche, né, como colocam, e é parte na Uninove de São Paulo e parte na Universidade de Sevilla, na Espanha. É essa profissional que vai falar com a gente, conversar com a gente hoje. Muitíssimo obrigada pela sua presença e participação conosco, doutora Valquíria. Boa tarde, Celeste. É um prazer estar aqui com vocês hoje, nessa tarde aqui. E é um tema extremamente relevante, que a gente fala muito nesse mês de outubro, né? O mês de conscientização sobre esse grande problema que atinge grande parte dos homens. E é um prazer realmente poder estar mostrando um pouquinho do que é verdade, do que é mito em relação à parte da fisioterapia e como a fisioterapia pode ajudar esses pacientes. Uhum. O câncer de próstata está para os homens quase que na mesma proporção, ou até na mesma proporção que o câncer de mama para as mulheres, né? Daí essa ênfase, esse destaque para o Novembro Azul, câncer de próstata, não é isso, doutora? Por que que o câncer de próstata ainda é um tabu entre os homens? É muito mais fácil uma mulher fazer a palpação, a autopalpação da mama, é algo muito mais simples para ela identificar algo suspeito e marcar, né, um ginecologista e suspeitar de algo, ir lá fazer o exame. A avaliação da próstata é uma avaliação invasiva, então existe um tabu muito grande em relação a fazer esse exame, existem brincadeiras muito maldosas em relação a isso, e existe essa resistência do homem, realmente, não, eu só vou realmente quando eu imaginar que possa ter algo. Então, assim, é no último do último, né, que se acaba indo para realmente avaliar se tem a possibilidade de ter algo ali ou não. Então, em relação ao exame, a forma com que é feito o exame de mama e a forma com que é feito o exame de próstata, acaba gerando esse tabu, sim. Uhum. E ainda temos a questão de que os homens, eles se acham assim mais inatingíveis, né, em relação à saúde, não gostam de procurar médico, né? Eu já vi algumas brincadeiras assim, brincadeiras mesmo, não é nada específico, mas dizer assim, a gente vai procurar problema? Não, não vai procurar, deixa lá. E aí só quando surge o problema é que a coisa é olhada e muitas vezes ainda se demora para um tratamento. A maior incidência, os números que chamam a atenção da gente para câncer de próstata, eles, na verdade, estão aumentando ou isso é fruto das campanhas, da maior identificação? Tipo assim, né? Por que que a gente percebe um número muito maior de câncer de próstata atualmente? É muito interessante porque a partir do momento que a gente começa a fazer pesquisa ou começa a fazer uma conscientização de prevenção,
é claro que eu consigo detectar isso antes. Então, eu consigo, teoricamente, aumentam-se os números de pessoas que têm, por exemplo, um câncer de próstata, mas é que, na verdade, esse número às vezes já tinha, mas ele não era detectado. Muitas vezes um paciente poderia falecer com alguma coisa, mas só lá no final, ou outras coisas envolvidas, como uma metástase, por exemplo, e não é detectado dessa forma. Então, quanto antes a gente consegue descobrir algo de errado ali, algo que não está indo tão bem, quando eu tenho uma campanha de prevenção, querendo ou não, eu aumento o número de casos de pacientes que têm determinada doença. Mas não é que eu aumento, é que eu estou realmente sabendo que esses pacientes têm essa patologia antes, como às vezes antigamente não era, né? Se torna mais visível, né? Se torna Exato. mais visível. E vamos dizer assim, isso é muito bom, porque se percebe, né? Se percebe que o problema realmente existe e precisa ser tratado. Eu queria ainda lhe perguntar o seguinte: quais são as sequelas que normalmente ficam para quem é diagnosticado, ou para quem tem, né, e precisa retirar, tem o câncer de próstata e precisa retirar a próstata? Tá, perfeito. Existem, não sei nem se a gente chamaria de sequelas, mas dois tipos de Ok? disfunções que a gente pode ter depois. Mas eu queria só pontuar uma coisa antes disso, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, Celeste. As Uhum. vísceras, muitas vezes, elas geram dor no nosso músculo, no nosso osso, que a gente chama de dor musculoesquelética. Vou dar um exemplo. Todo mundo que tem um problema de rim sabe que rim dá dor nas costas, né? Todo mundo tem um Uhum. problema de coração, sabe que o coração gera dor no braço, que desce para o braço esquerdo. Mas, por exemplo, a próstata, ela também gera dor nas costas. Só que muitas vezes não é conhecido isso. A mulher que tem cólica menstrual, ela sabe que gera dor na lombar. Mas o homem, às vezes, não tem essa conexão de saber que a próstata também pode estar relacionada a uma dor lombar. Então, eu tenho, às vezes, um paciente que tem uma alteração na próstata e ele acha que ele tem uma dor lombar e que a dor lombar é outra causa, é outro problema. E muitas vezes esses problemas estão conectados. Então, isso é uma das coisas Verdade. importantes da gente estar relacionando. Eu tenho uma alteração visceral, podendo ser algo mais grave ou não, aí eu tenho que avaliar, né? Existe o médico que vai entrar para fazer esse diagnóstico também, mas existe uma conexão muito grande dessas vísceras com a parte musculoesquelética. E às vezes eu tenho pacientes com dor lombar que tem uma relação gigantesca com essa alteração de próstata, por exemplo. Então é uma coisa importante da Aham. gente relacionar. Em relação à parte específica, Doutora Valquíria, pode eu falar. vou lhe fazer uma colocação. Eu tenho falado sobre esse tema há muitos anos, né? Há muitos anos a gente, aqui na Boas Novas, a gente fala sobre todo o arco-íris, né? Das comorbidades ao longo do ano, das questões. Temos falado muito sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata. Eu quero lhe dizer que é a primeira vez que eu tomo conhecimento desse tipo de situação, da questão da dor lombar, né, causada pelo câncer. Eu achei assim extraordinária essa informação, porque realmente é muito interessante. Muitíssimo obrigada, né, por trazer Imagina, essa informação imagina. para a É gente. porque a Desculpa gente ter te... imagina que a gente tem esse conhecimento do rim, do coração, que são coisas comuns, mas a gente esquece que as outras Perfeito, vísceras também vão gerar dor. Então, por exemplo, eu tenho o perfeito. ovário que pode gerar dor no joelho. Então, existe todo um mapeamento da onde as vísceras podem gerar dor. E a próstata tem uma relação muito baixa com a lombar baixa, não é nem uma lombar mais alta, é no final ali da coluna mesmo, e como se fosse um círculo grande ali, podendo gerar um desconforto grande. Em relação ao Aham. que você me perguntou antes, as duas disfunções comuns de um paciente que faz, por exemplo, uma cirurgia de próstata, e vou até dizer, estou passando por isso agora na minha família, meu pai está com uma hiperplasia benigna e vai fazer a cirurgia, vai ter que ser submetido à cirurgia. Então, quais são os dois problemas? O que realmente acontece? Primeiro, a incontinência urinária, vamos dizer assim, né? Porque a Uhum. uretra, que é onde sai o xixi, ela passa por dentro da próstata. Então, um dos sinais do homem, quando ele começa a ter um crescimento dessa próstata, por exemplo, é a dificuldade para urinar. Ele começa a perceber que começa a ficar difícil e muitas vezes acaba até interrompendo, ficando realmente muito difícil, dolorido, são os sinais comuns. Depois que você retira essa próstata, é comum ter essa incontinência urinária, essa dificuldade de, como que eu posso dizer, de organização, porque eu tenho o xixi que é armazenado na bexiga, e a partir desse momento a bexiga ela tem um movimento de contração que ela manda por essa uretra, só que no caminho passa por essa próstata, que ela passa por dentro da próstata. Então, a cirurgia de retirada da próstata,
envolve todo esse desequilíbrio dessa região. Eu tenho o esfíncter, né, urinário, que tem que ter a contração. Existe um que é voluntário, existe um que é involuntário. Então, todo esse sistema, ele fica meio que desequilibrado. Então, a fisioterapia, ela atua nessa parte. O segundo ponto é a disfunção erétil. Porque quando eu vou retirar a próstata, eu não, né? O médico que vai fazer a cirurgia vai retirar a próstata, ele, querendo ou não, ele mexe muito nessa região. Então, existe uma alteração de nervos importantes, existe alteração vascular importante dos vasinhos que estão chegando ali. Então, ele também gera um desequilíbrio em relação a essa parte da ereção. Então, também existe um trabalho que é feito da fisioterapia para normalizar toda essa condição. Então, são as duas disfunções mais comuns. Essa parte relacionada à parte urinária, que é a incontinência, dificuldade, às vezes, de segurar esse xixi, e em relação à parte erétil. Isso aí, olha, gente, hoje a gente aqui conversando, né, sobre a questão do câncer de próstata, mas o nosso olhar, ele se volta para a importância da fisioterapia como uma aliada importante de verdade com relação a essa questão da retirada da próstata, né? E a gente está aqui conversando com a doutora Valquíria Fernandes, que está nos ajudando a entender um pouco mais esse assunto como um todo. Doutora Valquíria, eu queria lhe perguntar agora, lhe dar espaço aí para colocar como que a fisioterapia ela pode se tornar uma aliada no tratamento desse tipo de câncer. Eu posso dizer que existem duas visões da fisioterapia. Na verdade, existe uma visão muito antiga, que é quando eu me formei, há 18 anos atrás, isso a gente praticamente não usa, mas duas visões hoje que a gente tem. Uma visão especialista, que é o fisioterapeuta que tem uma especialidade na fisioterapia pélvica, que trata realmente alterações dessa parte mais baixa, assoalho pélvico, incontinência urinária, disfunção erétil. Então, eu tenho um tratamento que pode ser realizado com as próprias mãos, terapia manual, que eu organizo essa região. Eu tenho tratamento através de aparelhos que geram um fortalecimento dessa musculatura, né? Esse assoalho pélvico, essa musculatura de baixo ali, que está junto com esse esfíncter, ele tem que estar bem forte, ele tem que ter um trabalho legal para conseguir deixar isso muito bem organizado. Então, isso é uma coisa. Isso é a parte da fisioterapia pélvica. E eu tenho hoje o que eu chamo, uma nova visão da fisioterapia, que é aquele fisioterapeuta que tem um olhar de 360 graus. Ou seja, eu pegar um paciente que tem um problema na próstata, mas não focar só na próstata, porque esse paciente que tem alteração ali, o problema dele não é só ali. Querendo ou não, ele tem vários desequilíbrios no corpo dele que podem chegar a influenciar aquilo ali. Vou dar um exemplo simples para todo mundo entender. Por exemplo, a gente tem uma cavidade abdominal, ou seja, eu tenho um músculo da respiração aqui embaixo, nós chamamos de diafragma, e lá embaixo eu tenho esse assoalho pélvico. Então eu tenho um músculo em cima e um músculo embaixo, e o abdômen como um todo cheio de vísceras, de fígado, estômago, intestino, próstata, útero, enfim, todas as vísceras estão ali dentro. Existe uma pressão dentro dessa cavidade para manter essas vísceras pertinho uma da outra e funcionando muito bem. O negócio é o seguinte, a ideia é que se eu tenho uma fraqueza lá embaixo, muitas vezes alguém que trabalha com um foco específico, ele só pensa em fortalecer esse músculo que está lá embaixo. Mas se eu pego um fisioterapeuta que tem uma visão de 360 graus, ele pensa, esse músculo aqui embaixo está fraco, beleza, eu preciso fortalecer. Mas esse músculo aqui em cima, ele está relacionado com essa cavidade. E eu não posso ter um desequilíbrio de pressão nessa cavidade, porque senão eu estou empurrando todo mundo lá embaixo. Então, de que adianta eu fortalecer um músculo de baixo se eu estou colocando, sei lá, um saco de arroz aqui em cima? Ele não dá conta. Então, eu preciso gerar um equilíbrio da cavidade como um todo. Eu não posso tratar só o ponto específico. Eu tenho que tratar o meu paciente. Então, hoje, o que eu venho trazendo de conscientização para os fisioterapeutas especificamente é mostrando essa visão de que quando ele vai atender um paciente, ele tem sim que dar um suporte específico para aquela região, mas isso não basta. Eu preciso olhar meu paciente como todo e eu preciso entender como que está a organização desses músculos que estão fazendo essa relação. E, inclusive, nervos que saem da coluna, né? Porque poucas pessoas sabem, por exemplo, o nervo que vai para a próstata, o nervo que vai para a bexiga, ele sai da coluna lombar. Então, caramba, se eu vou tratar uma víscera, eu preciso olhar para a coluna do meu paciente.
Então, por isso que é importante eu não ficar com um foco tão local. Eu preciso tirar um pouco esse zoom, olhar meu paciente como um todo e tratar o paciente. O que meu paciente precisar, eu preciso fazer para reequilibrar ele. Não sei se ficou claro para entender. Não, eu acho que ficou claríssimo, não apenas para mim, mas para o nosso telespectador também. E, na verdade, isso realmente é uma visão bastante moderna, né, de tratamento, que é esse olhar mais para o todo, um olhar mais holístico, né? Muitas vezes acontece isso, e tem várias situações. Você, para tratar uma situação, você não pode ficar olhando só para aquela situação, né? Você tem que ter um olhar mais amplo para isso e isso é realmente muito, muito interessante. A partir de que momento, doutora Valquíria, a fisioterapia ela é indicada? Então, eu tenho 2 tipos de fisio. Eu teria uma fisio pré-operatória ou sem operação, e eu tenho uma fisio pós-operatória. Então, existe aquele paciente que ainda não vai fazer uma cirurgia, por exemplo, a próstata dele está crescendo, mas o médico está acompanhando e, tipo, tá tudo bem e vamos acompanhando. O grande problema é, a partir do momento que essa próstata está crescendo, às vezes o problema não é ela, mas existem nervos, artérias, estruturas ao redor que começam a gerar compressões, porque eu estou com alguma coisa crescendo dentro do meu corpo. Eu não tenho espaço para isso, às vezes. Então, às vezes, o paciente tem uma dor no músculo, na perna, na coxa, em alguma região, que não é o problema específico da próstata, mas é porque ela começou a crescer e começou a comprimir alguma estrutura. Eu já tive um paciente médico, uma vez que eu tratei, que era um cardiologista, que ele me procurou porque ele estava com um exame de uma hernia de disco. E ele chegou lá e falou assim, Val, eu tô com uma dor na perna e eu tenho uma hernia de disco, então preciso tratar minha hernia de disco. E quando eu avaliei ele, eu falei assim, olha, a tua hernia de disco é do lado direito. A sua dor tinha que ser direita, mas a sua dor é no lado esquerdo. Eu falei, não é a hérnia que está gerando a sua dor. E aí ele me contou a história da próstata, o médico estava acompanhando ele, eu falei, cara, não tá dando. Ele tinha uma cirurgia já no intestino, então ele tinha aderências, né? A cirurgia gera aderência, cicatriz, e a próstata crescendo, não estava tendo espaço para tudo, e estava comprimindo o nervo que ia para a perna. Então o tratamento dele foi muito simples, porque a gente começou a ganhar mobilidade naquela região e eu deixei aquele nervo mais fácil dele se deslocar a partir do momento que aquela próstata estava crescendo e estava gerando uma compressão. Então foi um tratamento muito específico, mas porque a gente tem que realmente avaliar a fundo o problema e entender. Porque nem sempre o que está no exame de imagem é o que é a causa do problema, né? Então, por isso que essa visão de 360 graus, eu consigo olhar um todo e falar, não, peraí, será que as coisas estão batendo? Ah, tá batendo, não tá batendo. E gerar um tratamento mais específico. Então, tem esse tipo de tratamento que eu posso dizer antes de uma cirurgia ou um acompanhamento em que o paciente não vai fazer uma cirurgia. E existe o tratamento da fisio no pós-cirúrgico. O paciente fez a cirurgia, retirou aquela próstata, gera um desequilíbrio muito importante ali. Então, depois dessa cirurgia, é indicado sim a fisioterapia. Aí a gente tem que verificar com o médico que fez a cirurgia quanto tempo após essa cirurgia ele vai liberar para o fisioterapeuta estar entrando e poder já estar fazendo esse procedimento. Muitas vezes depende de como foi feita essa cirurgia, se ela foi mais simples ou mais agressiva, né? A gente está falando de um câncer, então varia de como foi, se foi simples a retirada ou se ele precisou retirar mais alguma coisa. Gente, que tema interessante, não é mesmo? Que abordagem interessante, né? Vocês vejam que a gente tem aqui novidades bem fortes. Primeiro, da importância da fisioterapia nessa questão do câncer de próstata, tanto antes quanto depois de uma cirurgia. Informações preciosas aí, né? Que nem sempre a questão é localizada na próstata. Você pode ter uma dor que você está aí achando que é da coluna, que é isso, que é aquilo, e na verdade ela tem um outro sentido. E o quanto a fisioterapia pode ajudar você nas comorbidades decorrentes desse câncer de próstata. Doutora Valquíria Fernandes, eu queria saber o seguinte, há quanto tempo dura um tratamento da fisioterapia para que isso possa gerar e apresentar resultados concretos para o paciente? Olha, o tratamento da fisio no paciente que fez, por exemplo, uma cirurgia de próstata, ele não é tão rápido, a gente precisa acompanhar esse paciente. Então, ele pode durar de 2 a 3 meses ou mais. De 2 a 3 meses seria o que eu posso dizer o normal.
esse paciente fez uma cirurgia, a gente vai começar a trabalhar o reequilíbrio dessa região, a gente vai começar a dar feedback, né? A gente chama de feedback o fortalecimento do músculo. É muito difícil de trabalhar essa musculatura de baixo, do períneo, do assoalho pélvico. Então, eu preciso entender como que eu faço a contração dessa musculatura. Por isso que existem alguns aparelhos específicos que na hora que o paciente faz a contração, ele dá o feedback ali, opa, o paciente está conseguindo contrair, não está conseguindo contrair, para realmente saber se o trabalho está feito da melhor forma possível. Então, isso é muito importante, né? Da gente conseguir organizar essa musculatura, reequilibrar isso daí, fortalecer e devolver a função. O grande objetivo da fisioterapia é fazer assim, não, eu devolvi a função para o meu paciente, porque tem muitos pacientes, pessoas que acham assim, a fisioterapia é alongar, a fisioterapia é fortalecer. Não, na verdade, fisioterapia é o paciente conseguir fazer aquilo que ele quer fazer do jeito que ele fazia antes, vamos dizer assim. Então, quero devolver Concordo, a função. Né? Concordo. Muitas vezes Pode é falar. uma visão assim simplista, né, do que é a fisioterapia, mas é importante a gente entender. Devolver a função, quer dizer, a pessoa que se submete à fisioterapia, ela pode restabelecer a sua função urinária, ou pelo menos realmente minimizar muito, né, esse incômodo da incontinência urinária e também a questão da disfunção erétil, né? Que incomoda muita gente, com certeza, e é normal que incomode, é isso mesmo. A gente precisa restabelecer. O SUS oferece esse tipo de tratamento, doutora? O SUS Fisioterapia. o SUS oferece tratamento da fisioterapia, mas muitas vezes você não tem um fisioterapeuta tão especialista no caso para fazer esse tipo de tratamento. Então vai depender muito do local. Né? O paciente ele tem que ter sorte de chegar no local que tem um fisioterapeuta que entenda melhor sobre esse tratamento. A gente tem fisioterapeutas no SUS, mas muitas vezes são fisioterapeutas, a palavra não seria generalista, são fisioterapeutas que muitas vezes fizeram a graduação ou fizeram alguma pós específica e não necessariamente uma pós determinado para tratar uma alteração de próstata, por exemplo, ou da parte ginecológica, ou que tenha uma bagagem de estudo realmente boa para conseguir fazer esse tipo de tratamento. São pouquíssimos locais que às vezes a gente tem fisioterapeutas que atendem no SUS e atendem com qualidade. Infelizmente, a gente sabe que às vezes acontece assim, mas, enfim, o fisioterapeuta com certeza que estaria, ele vai fazer o melhor que ele pode. Perfeito. A gente já está chegando aqui ao final do nosso programa, né? Está acabando o nosso tema e eu queria deixar esse espaço, esse momento final para a sua mensagem final para o nosso telespectador. Seja você homem, mulher, filho, pai, entendeu? Porque o que a gente está falando aqui serve para todos, né? Porque todos é do círculo familiar, do círculo dessa pessoa que pode ter esse tipo de problema de câncer de próstata, podem fazer diferença. Ó, Celeste, eu sou da área da saúde, né? Sou fisioterapeuta. Minha mãe teve câncer de mama. Em 2015, ela teve que operar, ela teve que retirar a mama. Eu passei com ela por todo esse processo de quimioterapia, de fazer todo esse tratamento. Graças a Deus, hoje ela está bem e mantendo esses exames periódicos. Meu pai já era um pouquinho mais teimoso, então por mais que a gente falasse, pai, vai fazer um exame, ele demorou mais para fazer, só quando ele realmente teve sintomas, que ele foi procurar realmente um médico para fazer o exame, e aí depois seguiu nesse processo de acompanhamento, e agora chegou o momento dele realmente estar fazendo essa cirurgia, inclusive estava marcada para o dia 5 e foi alterada para daqui, acho que 20 dias, e vai ter que fazer essa retirada da próstata. Eu acho que a grande mensagem disso é o seguinte: principalmente nós, né? Tipo, vou dizer por mim, que sou filha, eu tenho uma mãe que já teve câncer, tenho um pai que está com uma alteração, uma hiperplasia. Então, assim, nós temos que nos cuidar, nós temos que fazer a prevenção, nós temos que ficar esperto, nós temos que cuidar de pessoas que estão ao nosso redor, porque às vezes pessoas mais velhas não estão preocupadas com isso. Então, quem tem mais essa consciência precisa estar se cuidando e cuidar das pessoas ao nosso redor. A melhor coisa que a gente faz é poder orientar da melhor forma possível esses nossos familiares, esses nossos amigos, esses nossos parentes, para que a gente realmente possa avaliar e, se tiver alguma coisa, fazer algo preventivo ali ou acompanhar e já resolver esse problema antes de ser algo mais sério. Muitíssimo obrigada, doutora Valquíria Fernandes, especialista, né, em fisioterapia e que tem uma visão alargada do assunto, muito importante. Parabéns por esse alargamento da visão
Eu acho que isso é fundamental e muito importante para o tratamento e para as pessoas que têm o problema do câncer de próstata. Obrigada pela sua presença conosco. Obrigada a você também que participou conosco desse programa. E está aí, ó, divulga, fala a respeito disso. Vamos fazer o conhecimento girar e fazer diferença. Obrigadíssima a você, Obrigada. Valquíria, e a você também, querido telespectador. Até a próxima.